Olá pessoal, eu sou a Maki. Eu sou a Mina. Mine? Olá pessoal, eu sou a Maki. Eu sou a Mina. Hoje estamos aqui com um vídeo muito interessante, especialmente aqui para as partes da Mina. Para as partes. Para as partes. Sobre gaming. Hoje vamos falar sobre gaming. E eu tenho um conjunto de perguntas, porque eu não sou gamer, eu jogo de vez em quando PlayStation, mas isso não é considerado gamer. E ela é considerada gamer, aos meus olhos pelo menos, portanto eu vou fazer-lhe algumas perguntas sobre o que é que ele levou a ser gamer, etc. Portanto, a primeira pergunta é: o que te levou a começar a jogar? Eu jogo desde os meus 4, 5 anos. Eu jogava sempre... Eu jogava não. O meu pai jogava jogos de estratégia, etc. E eu estava sempre sentada ao colinho dele até poder me apoderar do rato e do computador. E a partir daí sempre joguei. A segunda pergunta é: que tipos de jogos começaste por jogar? Estratégia. Estratégia militar. Foi o Age of Empires, Red Alert e Dune 2000. Foi os primeiros que eu joguei. E também joguei um bocadinho de SimCity, mas aquilo era difícil para mim. Nunca jogaste os outros Sims? Quem? Os outros Sims, tipo, para além do SimCity? Ah, sim, mas os Sims eu só conheci... Acho que todas as teenage girls jogavam Sims. Mas eu não tinha. Ah, não? Pronto, 5º, 6º ano foi quando aquilo ficou viral, mas eu não tinha o jogo. Eu conheci pela primeira vez em casa de uma colega de escola. E depois é que eu vim a ter. Mas sim, passava horas naquilo. Eu começava, imagina, a seguir ao almoço e já eram horas de jantar. Yeah. Eu nem sabia que o tempo tinha passado. Porque na altura não havia internet, então era literalmente um vício mesmo. Sim, tudo o que fosse single player, campanhas, etc. Eu só jogava era desses jogos. Ok. A terceira pergunta é: quando reparaste que havia um mundo de gaming? Eu não posso dizer que tenha sido logo a seguir a ter jogado online. Por exemplo, aquela revista, a Big Gamer, a da PlayStation, eu lia, quer dizer, eu não as comprava, eu lia lá na banca e depois deixava-as lá. Mas não... Thug life. Vida de pobre. Mas, quer dizer, não tinha aquela noção, muita gente a comprar isto, há um mundo de gaming. Não, era tipo, ok, estou a ler isto porque gosto. E só... Tipo, imagina, passado 4 anos, já imagina 12º ou assim, eu comecei a ver, cadeiras gaming, os ratos todos XPTO e boas pessoas a jogar comigo porque era online. Aí é que eu percebi que, ok, isto é maior do que eu esperava. Quarta pergunta: quem, quando e que jogo te introduziu para o online gaming? Foi no 11º, o jogo foi Age of Empires 3. E foi um colega da escola. E o segundo foi de FPS, foi o Crossfire. Esse é que me incentivou mais a continuar nos jogos online. Ok. Quinta pergunta: como já reparaste, sensivelmente 90% da população de gamers são rapazes. Como é que te sentes sendo uma das poucas raparigas neste meio? É assim, esses números estão a ficar alterados. Há cada vez mais raparigas a jogar, mais raparigas a streamar. Acho que, não vou dizer que agora já seja 50-50, mas também não faço estudos de mercado para saber, mas sei que agora é muito maior. Mas quando eu jogava, a maior parte do tempo, sim, era a única rapariga assim. Basicamente eu gosto de jogar, não me interessa que lá estejam rapazes, porque o que eu gosto mesmo é do jogo. Então, assim, não era posta de parte por ser rapariga, ser tratada de maneira especial, sim. Eu tenho noção que sim, porque os rapazes não é que... Eram menos agressivos, se calhar. Tipo... É só isso, não era tratar ali nas palminhas da mão, não eram assim todos, coita, é uma menina, ela vai jogar mal, não sei o quê. Não. Mas não sentiste que se atiravam bué a ti? Não. Não. Eu sentia que eram pessoas normais, que me consideravam como um deles, sei lá, acho que não havia muito aquela distinção, rapariga ou rapaz, mas acho que também tive sorte, porque sei de outras realidades que são um bocadinho diferentes. Acho que tive sorte. Notei tratamento diferente no sentido em que, sei lá, se calhar arrotavam menos ou diziam um bocado menos, eram menos, sei lá, rapazes. Só isso, mas tratamento muito, muito diferente, não notei. E até prefiro jogar com também rapazes do que raparigas, porque há raparigas que não são como eu, não ligam só ao jogo e depois parece que querem mostrar... Querem atenção e depois ou são um bocado másculas
ou tipo asneirentos ou assim, mas eu acho que é um pouco chamar a atenção, ou tipo, eu jogo mal, podes me ensinar, assim. Pronto, eu sei que não são todas, lá está, porque eu também não sou, mas há algumas são assim, eu acho um bocadinho irritante, tipo, o que interessa ali são o jogo, não os rapazes. Os rapazes conheces na escola ou na tua vida. Ali, joga, pronto. Ok. Aqui, a sexta pergunta, aliás, são as tuas expectativas em relação ao futuro do gaming, para ti. Para mim, eu agora jogo mais computador, confesso, mas eu tenho andado a gostar muito de alguns youtubers e assim a mostrar o Oculus Rift, e o meu sonho sempre foi que o gaming fosse realidade virtual. Sempre, sempre, sempre quis imenso ter aquela noção de estar dentro do jogo. Então, a minha expectativa em relação a mim enquanto utilizadora, né, enquanto jogadora, é que se torne cada vez mais acessível monetariamente e que a tecnologia seja cada vez mais desenvolvida, a que os jogos sejam dessa maneira, a realidade virtual. Em relação a mim como jogadora, espero jogar até ser velha caquética. Espero que, por exemplo, a família com que eu faço ou whatever, que se não for gamer, que ao menos me apoie ou me deixe viver os jogos, não é? Em relação ao meu canal do YouTube ou assim, as minhas expectativas é, eu estou a fazer aquilo porque me divirto imenso. Se der, deu, se não der, azar, porque eu estou a fazer aquilo porque adoro. Quem me conhece sempre me perguntou porque é que eu não streamava ou porque é que eu não gravava, etc. Mesmo porque eu tenho por hábito comentar ou falar sozinha também. Então, se eu falo sozinha, por que não falar para a câmara? E ao menos alguém há de vir e pensar, ela está a falar para mim, não está a falar sozinha e é maluca. Pronto. E as expectativas são essas, é que se der bem, pronto, ótimo. Última pergunta. Gaming em Portugal, o que é que tu achas? Gaming em Portugal, há muitos pontos em que focar, acho eu. O número de jogadores está a aumentar, as idades cada vez mais novos, pelo menos é o que eu noto, já começa a haver alguns eventos. A nível de competição, ou seja, eSports, acho que ainda temos um longo caminho a ir. Porque, primeiro, as pessoas, como não estão habituadas a competir ou a ter responsabilidade ou a serem profissionais entre aspas, porquê? Porque supostamente lá fora um eSporter, não é? É como um desportista, tens de treinar, tens de praticar imenso, tens competições depois que é para mostrares o que vale, não é? E aqui é um bocado de desleixo, há equipas que não aparecem, por exemplo, se houver um torneio, tipo, são desleixados. A nível de competição ainda há um longo caminho para ir, as organizações também lutam um bocado entre elas, depois é aquela questão de tipo, para ver o que quer que seja a nível de eventos ou assim, como há por exemplo lá fora a Gamecom e assim. É sempre preciso dinheiros, é preciso patrocínios e acho que em Portugal ainda não há tanta abertura a isso. Mas acho que estamos num bom caminho, pelo menos estamos a tentar. Portanto, eventos sejam mais exigentes e mais profissionais, porque alguns deixam muito a desejar. Ok, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e façam subscribe e like e share, etc, etc. Para mais vídeos. Sim, tchau!